referencial teórico ou a revisão de literatura que você está fazendo para sua pesquisa, seja para o mestrado, seja para o doutorado, é uma etapa fundamental, porque ela vai te dar toda a base para você tomar decisões em toda a sua pesquisa, para coleta, para análise dos dados, para entender os resultados e para finalizar seu documento, a sua dissertação ou a sua tese. Por isso, nesse episódio de Pesquisa na Prática, eu vou mostrar aqui na prática, o que é o tal do quadro de amarração teórica ou matriz de amarração teórica, que é um quadro que nos ajuda exatamente a alinhar quais são os objetivos da pesquisa, quais são as técnicas e métodos, que vão ser empreendidos na pesquisa e quais são os resultados e quais são os autores que apoiam cada um desses resultados. Olá, acadêmicos! Olá, acadêmicas! O referencial teórico da nossa pesquisa é aquela etapa onde a gente faz a revisão de literatura e encontra, então, quais são os autores, quais são as teorias, quais são os conceitos, quais são os modelos teóricos que vão embasar todos os passos e todas as decisões da nossa pesquisa. A gente já falou aqui no canal, inclusive, sobre revisão de literatura, sobre os diversos termos, se é revisão de literatura, se é referencial teórico, se é fundamentação teórica. Se você ainda não viu esse vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você assistir depois. Nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre uma ferramenta que auxilia bastante a gente a amarrar o objetivo da nossa pesquisa, as técnicas que vão ser utilizadas no método, os resultados e os autores que são a referência para cada um desses pontos da nossa pesquisa. Chama matriz de amarração teórica ou quadro de amarração teórica. Um dos primeiros autores que apresentou essa técnica de amarração teórica é o professor Mazon. Eu posso considerar ele o meu avô de orientação, porque ele foi o orientador da minha orientadora de mestrado e doutorado. Então, o meu avô orientador, se isso é possível. Então, eles vêm trabalhando sobre essa ferramenta ao longo dos anos, ele e alguns autores, mostrando como esse quadro, essa tabela, pode contribuir para você fazer essa amarração entre quais são os autores que fundamentam os conceitos, um modelo teórico, a teoria que você está trabalhando, os objetivos específicos da sua pesquisa, as técnicas de coleta e análise de dados que foram adotadas na sua pesquisa e os resultados da sua pesquisa. E, é claro, eu vou mostrar aqui na prática dois exemplos, vou mostrar um quadro de amarração teórica de uma pesquisa quantitativa, que é o próprio exemplo que o professor Mazon apresenta em um dos artigos dele, e vou mostrar também uma adaptação para uma matriz de amarração teórica qualitativa, porque o artigo dele acaba mostrando um exemplo quantitativo, mas eu sei que o pessoal quali também fica ansiosa aí para ver exemplo em relação à pesquisa qualitativa. Mas antes de eu mostrar aqui na tela do computador, para tudo, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, clica aqui embaixo, se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui, ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, vou mostrar aqui na tela do computador. Esse aqui é um exemplo de um quadro de amarração teórica de pesquisa quantitativa. O quadro de amarração teórica é algo muito simples de ser feito, você pode começar a fazer hoje mesmo, se a tua pesquisa já está em andamento. O que você vai fazer? Na primeira coluna, você vai colocar lá modelo teórico. Na segunda coluna, objetivos da pesquisa. Aqui você vai elencar os objetivos específicos da sua pesquisa. Lembra lá no início do seu projeto que você elencou 2, 3, às vezes 4 objetivos específicos relacionados a cada uma das etapas da sua pesquisa? Aqui em cada linha, você vai colocar os objetivos da sua pesquisa. Então, por exemplo, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3 e assim por diante. Se a sua pesquisa é quantitativa, que é esse exemplo que eu estou mostrando, você vai colocar as hipóteses que vão ser investigadas em cada um desses objetivos direitinho ali nas linhas. Aqui você vai elencar as técnicas de análise dos dados para poder identificar essas hipóteses, porque na pesquisa quantitativa existem várias técnicas de análise de dados estatísticas, e aí você pode definir especificamente, ainda mais se você linkar com as variáveis que você está investigando, você vai poder elencar direitinho quais são as técnicas de análise de dados usadas para confirmar ou não confirmar cada uma das hipóteses elencadas.
Aqui você pode colocar, então, uma lista com os resultados, ou seja, o que essa análise permitiu você visualizar, se a hipótese foi confirmada, não foi confirmada, enfim, outras informações. E aqui você pode elencar também autores que estejam relacionados a essas variáveis que você está avaliando, porque, afinal, cada hipótese vai ter ali algumas variáveis que vão ser analisadas. Eu sei que assim parece meio genérico, mas então eu vou mostrar o quadro de amarração teórica que o próprio professor Mazon mostrou lá no artigo dele, e essa referência desse artigo você vai poder encontrar na descrição desse vídeo. Então esse aqui é o modelo de quadro de amarração teórica do professor Mazon, o exemplo que ele dá. Aqui em modelo teórico ele apresenta então o modelo teórico que ele está trabalhando nessa pesquisa que ele trouxe como exemplo. Aqui, em cada uma dessas linhas, ele vai colocando os objetivos da pesquisa, como eu comentei. Aqui do lado são as hipóteses da pesquisa que vão ser investigadas relacionadas a cada um desses objetivos específicos da pesquisa. Aqui ele ainda incluiu uma outra coluna chamada questões, para colocar então quais são as variáveis que vão ser investigadas em cada uma dessas hipóteses. Como eu comentei antes, né, na pesquisa quantitativa, depende ali da hipótese que você está trabalhando, você vai trabalhar com um conjunto de variáveis. Aqui em técnicas de análise, ele especificou os tipos de análises estatísticas que vão ser, ou que foram, né, feitas para obter os resultados dessa análise aqui em relação a essas variáveis. E aqui, então, um resumo simples, alguns tópicos relacionados aos resultados que ele obteve a partir dessas análises. Ele mesmo, nesse artigo, coloca que ainda poderia ser feita mais uma coluna colocando, então, os autores relacionados a cada uma dessas variáveis, né? Ou seja, de onde é que você tirou que aquela variável seria medida, se você usou alguma escala de referência, você pode colocar nessa coluna, então, os autores que você usou como referência, ou seja, em quem você se baseou. Não precisa ser uma lista grande, elenca ali 2, 3 autores, né? Os artigos que você se baseou, então, para dizer que realmente era importante na sua pesquisa medir, avaliar aquela variável específica. Bom, aqui nós temos, então, um exemplo de quadro de amarração teórica para pesquisa qualitativa. No artigo do professor Mazon, ele é bastante específico na pesquisa quantitativa, porque é a área, enfim, de aplicação da pesquisa dele, mas eu estou mostrando aqui um quadro de amarração teórica de pesquisa qualitativa com uma certa adaptação, assim, para mostrar que o quadro de amarração teórica não é uma ferramenta estanque, uma ferramenta estática. Você pode adaptar e organizar como ficar melhor para a sua pesquisa. Não precisa ficar preocupado assim, ou a Amália falou que na primeira coluna tem que ser um modelo teórico, se não tiver modelo teórico tá errado. Não, aqui é um exemplo, uma ideia, algo para você se basear para montar na sua pesquisa, e é você que vai dizer se faz sentido fazer uma coluna de modelo teórico ou não, se faz mais sentido fazer uma outra coluna com outras informações. A ideia é que você monte esse quadro de amarração teórica exatamente para alinhar os objetivos da sua pesquisa, os objetivos específicos da sua pesquisa, cada um dos conceitos, variáveis, construtos, enfim, o que você for trabalhar na sua pesquisa, seja pesquisa qualitativa, seja pesquisa quantitativa, as técnicas de coleta e análise de dados, os resultados e os autores que embasaram. Isso aqui nos ajuda bastante lá no final da pesquisa a identificar como que a gente respondeu, como é que a gente atingiu cada um dos objetivos. Lembra lá que você já deve ter observado em várias bancas de qualificação de defesa, muitas vezes os professores dizem assim, não ficou claro se você atingiu o teu objetivo ou não. É porque às vezes para nós não fica claro se a gente atingiu ou não. Então esse quadro de amarração teórica contribui muito para que a gente possa identificar se os nossos resultados, através de todas essas técnicas de métodos que a gente adotou, realmente estão respondendo, estão atingindo o nosso objetivo específico. Então, esse exemplo aqui de pesquisa qualitativa é uma adaptação desse quadro do professor Mazon, onde eu coloquei na primeira coluna, então, os objetivos específicos da pesquisa. Aí você pode elencar conceitos, categorias, dimensões, aspectos. Na pesquisa qualitativa isso é muito mais flexível, então dependendo da teoria que você está trabalhando, vai ter uma nomenclatura diferente, mas coloca aqui o que para ti faz sentido na sua pesquisa. Eu coloquei uma coluna de coleta de dados, mas não é uma necessidade. É que muitas pesquisas qualitativas acabam usando múltiplos métodos de
coleta de dados. Então, não faz só a entrevista, mas faz entrevista, observação participante e análise documental. Ou faz entrevista, grupo focal e observação não participante. Então, é legal você também separar esse tipo de coleta de dados, porque talvez a análise seja diferente ou não, seja a mesma análise, e os resultados também podem ser usados de forma diferente na sua pesquisa. Às vezes podem ser usados como dados complementares, às vezes podem ser usados como dados principais. Então, coloca ali técnica de coleta de dados, se fizer sentido para a sua pesquisa. Depois, técnicas de análise de dados. Então, vou fazer uma análise de conteúdo, vou fazer análise de frequência das citações, vou fazer análise aparece ou não aparece. Não vou fazer análise de conteúdo, vou fazer análise de discurso. Ou não vou fazer análise de discurso, vai ser uma pesquisa ground theory. Então, essa etapa aqui eu vou usar tal técnica assim, assim, assado. Aqui nos resultados, então, tópicos, né? Quais foram as dimensões que você confirmou, que você identificou ao longo dessa análise. E aí colocar ali do lado, então, os principais autores relacionados a essas dimensões, a essas categorias, a esses conceitos que você está trabalhando. E aí, no final, então, com tudo isso preenchido, vai ficar muito mais fácil de você identificar como que os seus resultados estão atingindo ou não atingindo os objetivos específicos da sua pesquisa. Importante ressaltar também que qualquer pesquisa que você esteja fazendo, é muito importante que você saiba de cor e salteado a teoria que você está trabalhando. Se você não souber muito bem a teoria, os conceitos, os construtos, as variáveis que você está trabalhando, isso também não vai ficar claro no teu texto e, consequentemente, os professores e as professoras da banca vão ficar com a sensação de que você realmente não sabe ou que isso não está muito claro para ti. Então, assim, aprofunda bastante a leitura na teoria que você está trabalhando, porque a partir do momento que você entender a teoria, fica mais fácil de você aprofundar a tua pesquisa e tomar as decisões para os próximos passos. Mas eu acho que agora, com a matriz de amarração teórica, fica mais fácil de você entender como montar, então, esse quadro simples para amarrar mesmo os objetivos da sua pesquisa com os resultados da sua pesquisa e aí ver se você conseguiu atingir ou não os objetivos específicos da sua pesquisa. Espero que vocês tenham gostado, então, desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários se você já usava a matriz de amarração teórica ou se não conhecia. Deixa sugestões para pautas para os próximos vídeos. E a gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até!